um pouquinho aqui, a gente tem algumas outras perguntas aqui, queria continuar um papo com você, mas eu só vou trazer primeiro aqui o Felipe Helvas aqui para a nossa conversa. O Felipe que está aqui com a gente, sócio fundador da MZR Investimentos. Felipe, é um prazer recebê-lo aqui na BMC News. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, bom dia. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Felipe, para começar aqui, a gente tem visto o crescimento das economias globais como China e Estados Unidos, né? Falamos um pouco sobre isso ao longo dos últimos dias aqui na BMC News. O Brasil não tem acompanhado esse movimento. Como que esse cenário mexe com a estratégia de investimentos dos gestores? Realmente esse cenário é um cenário que parece concretizar ainda mais, principalmente com as revisões de PIB para cima, nesses grandes países ali que a gente chama dos mais desenvolvidos, mais a China, com os países emergentes para baixo, e no caso o Brasil especificamente um pouco mais para baixo, vai crescer menos que o esperado, que já era baixo, né? Então, essa sequência faz com que os gestores eles migrem cada vez mais para investimentos internacionais, buscando o potencial das economias de fato desenvolvidas. Uma coisa que é clara e consensual no cenário hoje dos gestores é que os mercados desenvolvidos vão ter um potencial bem maior e um retorno bem mais sustentável de voltas, né, depois das quedas da pandemia em relação ao Brasil. Então, esse impacto com certeza faz com que o potencial das bolsas ou dos ativos de risco para os emergentes fique para depois. Hoje, o consenso, sim, está nos Estados Unidos. A China tem um acesso um pouco mais complicado, mas bolsas globais voltadas para os desenvolvidos, com certeza, é o panorama ali oficial e é onde está o cenário base de posições de risco dos principais gestores do mercado. Felipe, o ano passado foi bastante desafiador, né? Com tanta volatilidade nos mercados, mesmo assim vários fundos acabaram tendo bons desempenhos. Eu queria saber como que você avalia aí o perfil dos portfólios vencedores no ano passado e o perfil aí dos portfólios que estão tendo bons desempenhos neste ano. Olha, o ano passado foi um ano em que a rápida movimentação de análise da pandemia, ela fez toda a diferença. Então a gente viu muitos gestores nessas horas montarem boas proteções, a gente viu o ouro sendo uma posição ali relevante em vários gestores e as empresas voltadas para a tecnologia que teriam um impacto da pandemia, vamos chamar pelo menos minimizados, né? Que você consegue fazer a tecnologia, o processo de digitalização acelerado, poderia intensificar lucro para essas empresas. Então essa mudança rápida de posições desses gestores, dado esse novo panorama de parar e tentar olhar e não também antecipar esse fim de pandemia, tentar imaginar que era alguma coisa muito acima do que a gente já tinha vivido, fizeram com que os gestores tivessem boa performance, isso até o meio do ano. Pós o meio do ano, o que a gente viu foi aí sim uma aposta já na retomada, principalmente nos países que estavam olhando já mais para as vacinas e olhando mais para as voltas dos mercados. E aí vamos colocar o último trimestre principalmente, você começou a ter posições ali já de retomada das economias, principalmente de novo as desenvolvidas. Então os gestores que souberam trabalhar isso bem, ganharam bastante dinheiro. Para fechar, grandes posições, principalmente no âmbito das commodities, elas vêm acelerando bastante. Esse ano pode ser um ano de boom de commodities também, muita gente falando sobre isso. E essas posições na virada do ano se intensificaram. Então, ainda a gente vê aí uma manutenção dessas empresas mais voltadas para a tecnologia, com umas posições mais agressivas já da retomada, principalmente nos mercados emergentes, aí olhando um pouco mais para o Brasil, e finalizando, talvez ali o grosso hoje das posições está assim na parte de commodities. Então, bom desempenho, tentando resumir aqui, acho que passou por essas características. Bom, eu quero trazer, Felipe, aqui para a nossa conversa, o Marco Saravalli, tem perguntas também aí para você. Marco, fica à vontade. Oi, Helvas, bom dia, tudo bom? Olá, Saravalli, tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Prazer é nosso receber você aqui, uma honra. O Helvas, acho que continuando nesse assunto de fundos, acho que primeiro entender, acho que é um conceito meio financista, meio chover no molhado, mas eu queria que você explicasse um pouco assim na prática como funciona, né? Então, eu acho que são vários conceitos assim no sentido assim, parece que assim os fundos que foram bem durante 2, 3 anos seguidos, alguns deles foram muito mal depois de um ano, tem essa cobrança no sentido assim, pô, eu sou o melhor fundo,
por 1, 2, 3 anos, e aí acho que o próprio gestor, será que realmente ele começa a correr risco a mais desnecessariamente? Enfim, como é que funciona isso, né? E depois o lado negativo, né? Se existe aquele famoso survivorship bias, no sentido assim, os fundos ruins também tendem a assumir do mercado. Como é que esses conceitos aí de finanças que a gente estuda tanto na prática realmente acontecem? São mais comportamentais, né? Mas acho que a gente tem visto bastante acontecer, né? Muitas vezes acontecer. Isso que você falou é uma coisa bem interessante, assim, acho que a grande dificuldade, talvez na seleção ali no portfólio, no acompanhamento dos gestores, está de fato na disciplina, não só do investidor, mas acompanhar a disciplina daquele gestor, né? É muito difícil a gente ver gestores que conseguem ficar no primeiro quartil, que a gente fala ali em termos de potencial de rentabilidade, por muito tempo, né? Essa consistência nesse primeiro quartil tem uma dificuldade de mercado. Por quê? Porque as filosofias elas são bem distintas e hora vai puxar mais para o lado e hora vai puxar mais para o outro. Acho que o mais importante aqui nessas horas é, de fato, você entender o que aquele gestor se propõe e você acompanhar se ele muda isso em determinado momento, né? A gente já viu no passado muito gestor falar assim, olha, commodity eu nunca vou tocar. Não acredito nisso, isso não dá certo, eu não consigo calcular o valuation correto, porque depende de premissas que são complicadas. Eu já vimos outros falando assim, olha, estatal eu também não vou trabalhar. Estatal a gente não trabalha, nunca vou trabalhar, você vê no meu portfólio. E nos últimos anos, quando muda, por exemplo, um governo que tem potencial de uma privatização, potencial maior para essa empresa, ele muda o portfólio e tudo mais. Então, eu acho que tem que acompanhar, tomar um cuidado com as frases fortes que eu falo desses gestores, mas olhar pelo lado muito dessa disciplina. Quem é, de fato, um value investing, quem é um gestor ali que acompanha as empresas ali mais no âmbito do que a gente fala do bottom-up, esse é um aspecto super importante, então ele vai do micro da empresa primeiro, independente às vezes do cenário macro, independente às vezes até do setor, ele está olhando ali de fato ali as diferenciações daquela companhia, daquele grupo de líderes ali daquela empresa, então isso pesa muito mais. E tem os gestores que são os top-downs, né, de fato, que eles tentam ali adivinhar o ambiente macro primeiro, eles se posicionam muitas vezes mais setoriais, e a característica micro da empresa é a que menos importa, talvez, ou é a que vai importar, pelo menos ali, muito mais no detalhe. Então, essas diferenças dos gestores, elas são de fato ali as principais. E aí que você falou, né, essa migração, essa ocupação de posição entre eles, eu acho que é até uma coisa natural, até pelas características. O mais importante que eu tento trazer é isso, assim, olhar se a disciplina daquele gestor, ela está se mantendo. Porque a gente vê, e aí acontece, aí são os outros casos, gestores que no meio do caminho, eles acabam tentando mudar um pouco a filosofia do trabalho. E aí é ruim, porque você vai olhar um histórico que não é um histórico que conta a mesma história, às vezes a equipe também mudou, ele perdeu pessoas no caminho que mudam as características do produto. Então, essas horas sim, tá, Marco? Acho que essa hora é a hora para você ter atenção. Às vezes é melhor olhar de fora, ao invés de participar para ver se aquilo vai acontecer, porque a verdade é que a indústria está cheia de gestor muito bom, muito qualificado, equipes excelentes e abertos, né, disponíveis para aplicar. Então, não vejo necessidade de, em momentos de reestruturação, o cliente, o investidor, precisar estar lá naquele momento. Maravilha. O Helvas, aqui na BMC, o pessoal que acompanha todos os dias sabe que eu tenho uns quadros, né? Então, geralmente, tem um quadro que chama-se Fogo no Parquinho, né? Que a gente colocar a lenha na fogueira. Mas acho que um dos principais assuntos na indústria de fundos é a remuneração dos gestores, ou, enfim, das gestoras, né? Que é o famoso 2/20, né? Principalmente, acho que isso é mais comum, talvez, nos fundos de ações, enfim. Mas a pergunta que fica é, na sua opinião, esse 2/20... ele é muito, ele é pouco, dá para melhorar? E segundo ponto, né? Será que existe uma outra metodologia, uma evolução que a gente deve caminhar? Até eu vi em alguns fóruns, pessoal brincando assim, por exemplo, por que não coloca 1/30? De repente seria mais alinhado com o cliente, enfim. Como é que você vê isso, essa polêmica das cobranças dos fundos? E qual que seriam os próximos passos, né? A evolução dessa cobrança? O complicado no Brasil, como a gente tinha um custo de oportunidade muito alto, historicamente, né, os juros do Brasil foi sempre muito alto, assim, esse desafio de performar acima do CDI gera uma tendência que hoje em dia eu também concordo com você, ela está bem obsoleta, na verdade, né? A gente vê muito gestor de ações
que se propõe a fazer um fundo long biased, que a gente fala, né, que é um fundo multimercado nesse mundo de ações, ele tem o performance, o benchmark em cima do CDI, né? Então, às vezes ele tá ganhando muito dinheiro e o cliente não está, né? Porque acima da inflação, por exemplo, ele ainda pode não ter rodado, e isso pode ter sido ruim. Então, eu acho que essa evolução ela tem que existir, tá? Ela é importante de existir. A gente fala assim, qual que é o retorno-alvo, às vezes, da carteira dos gestores? Eles falam, principalmente dos fundos multimercados, né? CDI mais 7, CDI mais 8. Pô, e aí ele está tendo uma performance CDI. Então, se ele performar CDI mais 2, ele não cumpriu o papel dele que ele falou para nós, e mesmo assim ele ganha dinheiro, né? Eu concordo com você, essa é uma questão polêmica e que ela precisa mudar urgente. Lá fora, quando a gente olha para esse mercado, como os índices são de fato ali muito evoluídos, né? Você consegue olhar os benchmarks de uma maneira bem atrativa, né? Então, muitos gestores, eles nem conseguem cobrar performance, muitas vezes, quando ele se propõe a gerar um alfa em cima de um índice específico, né? A gente vê muito ali, fundos globais, né? O MSCI, o World, por exemplo, você tem ali fundos que não performam, o fundo vai ganhar em cima do S&P e várias vezes ficam abaixo, e ele nem pode cobrar performance, porque senão o cliente fala assim, não, mas então eu vou comprar o índice, né? Faz mais sentido. Eu pago taxa de administração para ele gerar alfa, eu não quero que ele ganhe performance ainda em cima disso, é obrigação dele. Então, acho que o mercado vai caminhar para esse lado. Eu acho que é super importante o CDI ele ser considerado só porque ele deveria ser. Isso tem que acabar, de fato, precisa evoluir nisso. A gente via muito gestor aí falando um pouco de ações, né? IPCA mais 6 ao invés do Ibovespa. De fato, quando você olha o Ibovespa 10 anos, 15 anos para trás, ele não ganha da renda fixa, né? Então, assim, meramente, em algumas janelas ele pode ganhar, e isso gera talvez essa dúvida. Mas, de fato, eu acho que precisa confrontar benchmark com o que ele faz de verdade, né? Porque senão você cria discrepâncias que remuneram muito mais o gestor do que o investidor. Então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sim. Aonde eu vejo a evolução? Eu acho que a evolução ela vai ser primeiro no benchmark. Eu acho que a taxa de administração, só se a gente vê algumas discussões ali entre CVM e Ambima falando sobre classes, né? De investidor de varejo, com investidor institucional. Talvez ali por grandes volumes você até consiga reduzir taxa de administração, alguma coisa nessa linha. Eu acho que o principal é o benchmark, tá? Isso aqui tem que mudar primeiro. A taxa de administração acho que vai ser uma questão, Marco, que a gente fala, esse gestor ele tem uma equipe de 50 analistas, sendo que ele tem um baita time de risco por trás, é uma haste super estruturada, eu acho que vale a pena sim pagar essa taxa de administração mais cara, porque ele tem uma equipe muito mais robusta. Acho que vai ser uma discussão mais nessa linha. O benchmark tem que mudar urgente. A gente viu, aí trazendo esse ponto, eu não sei se o pessoal acompanhou, mas o ano passado a gente viu alguns fundos imobiliários mudarem o benchmark. Ninguém usa o IFIX, né? Usa muito o CDI, usa até outras métricas. Eu vi muita gente mudando para 200 o CDI, alguma coisa, a gente viu algumas gestoras tomando essa decisão, a gente até falou, putz, essa tendência tem que continuar acontecendo, né? E a gente ficou numa expectativa. O que jogou contra os juros voltarem até essa previsão de alta, né? A gente voltar a falar que os juros podem bater 6%, o ano que vem pode bater 8%, 9%, aí tem muita gente que tem várias análises, a curva longa de juros já tem muito prêmio, e isso complica um pouco essa discussão, porque, de novo, a gente pode discutir que o CDI vai ser muito alto e que ainda vale a pena a gente manter esses benchmarks. A evolução, eu acho que depende também dos juros muito baixos. Então, tentando resumir, eu colocaria esses pontos como os fundamentais nessa discussão. Maravilha. O Helva, só para fazer um momento consultoria aqui agora, eu não sei se você pode falar, e não chega a ser também uma recomendação, mas se tiver algum fundo, alguma gestora, não só em 2021, mas nos últimos anos, até para a gente trazer aqui, a gente conversar, conhecer um pouco mais, ou uma série de gestoras, ou alguma casa, por exemplo, que você acredita que realmente tenha feito um bom trabalho, não só em retorno, né? Mas o pessoal aqui brincando também fala assim, pô, o Helvas, tem algum fundo no chat aqui falando, tem algum fundo que é antifrágil, né? Enfim, qual que seria, se tem algum fundo que você gostaria de aproveitar esse momento aqui para fazer essa consultoria e você chamar a atenção, que você acha que tem se destacado, né? Legal, eu vou colocar o chapéu, então, da pessoa física aqui, Felipe Helvas, e o que eu acho, de fato, fora um pouco da pessoa jurídica. No mundo de ações ali, a gente viu vários gestores no ano passado andarem muito assim, performarem muito com equipes robustas, e a filosofia de trabalho ela se manteve. Acho que esse, de novo,
gente bate bastante no qualitativo muitas vezes, tem que acontecer. Olhar de fato ali a proposta de trabalho, a manutenção, quanto tempo já trabalham juntos, qual que é o modelo de remuneração, para ver se o time consegue ficar alinhado e por aí. A Absolute Partners fez um trabalho brilhante, infelizmente está fechado, então eu vou falar de alguns abertos também. A gente teve um trabalho que foi muito bem feito pela Truxt. A Truxt fez um trabalho brilhante também na parte de ações, de fato eles viraram, conseguiram ali fazer um grande trabalho. A Sharp fez um trabalho também muito, muito bom. Quando a gente olha para o mundo ali, talvez, dos multimercados, os multimercados ali que tem um perfil mais dinâmico, que a gente fala em termos de posições, a gente viu a Vinland fazer um grande trabalho, a gente viu a Gap fazer um grande trabalho, e de quem faz mais posições estruturais, esses são todos abertos, tá? SPX, com certeza, SPX Nimitz fez um trabalho assim espetacular o ano passado, acertou muito bem inclusive, essa briga agora com o Banco Central, que o Banco Central está behind the curve, né, que todo mundo fala, ele está, de fato, ali muito atrasado nessa questão da batalha contra a inflação, fez um trabalho também muito bom. Acho que são alguns gestores ali que a gente pode comentar que fizeram ali um trabalho diferenciadíssimo, e a gente conseguiu acompanhar, e a proposta, de novo, a filosofia de trabalho foi mantida. Maravilha. Rafa, só fazer uma última pergunta aqui, agora não precisa necessariamente citar nomes, né? Mas a gente viu na outra ponta alguns fundos também performando negativamente, abaixo dos seus objetivos, enfim. Na sua visão, assim, olhando para, acho que principalmente 2020, 2021 a gente não consegue avaliar ainda, mas foi um ano bem difícil, né, 2020. Qual que você acha que, na sua visão, foi o grande erro dos gestores, né? Será que realmente muito otimismo no começo do ano, demorar para reconhecer a pandemia? Qual que foi realmente a sua visão em relação à tomada de decisão dos principais gestores, né? Legal, se você me permitir, eu vou falar dividir em duas. Primeiro dos gestores mesmo, e segundo do investidor. Eu acho que muita gente acusou muito o gestor de maneira errada porque não entendeu o produto. Na visão do gestor, a principal, com certeza, ali foram os gestores que tentaram mapear que você olhava ali, até por dados mesmo, que essa pandemia ela teria ali um prazo bem mais curto. E aí você teve, de fato, ali, em horas que você teve quedas nos mercados, a gente viu ali muitos gestores já aumentar posições e buscar aproveitar, né, essa queda ali dos resultados ali no curto prazo, ali dos preços dos ativos. E eles sofreram mais. Então a gente viu ali muita gente ali sofrer, desde casas muito renomadas até casas, de fato, ali que tem um perfil mais agressivo. Então, eu acho que buscar essa antecipação foi ruim. A outra coisa foi não buscar as grandes proteções do mercado ou não se posicionar numa volta, aí principalmente falando de Brasil nesse caso, numa volta do internacional mais rápida. Então, desde conseguir se posicionar nas exportadoras, que eu acho que era um grande movimento ali, quem conseguiu fazer isso capturou grandes alfas, ele entregou grandes alfas para os clientes, e a outra foi, de fato, ali se posicionar lá fora, né, quando possível. Então, de fato, ali antecipar um pouco esses movimentos que os desenvolvidos, e aí focado em Estados Unidos, é importante falar isso, poderiam se beneficiar. Então, eu acho que aqui teria ali, onde a gente viu os gestores, foi tentar talvez adivinhar, e isso foi ruim, e depois na leitura da volta, não conseguir ali também encontrar ali quem voltaria de uma maneira talvez mais consistente. E aí, do ponto de vista do investidor, eu acho que fica um pouco a reflexão de se a gente está, eu brinco assim, né? Se a gente está clicando em rentabilidades recentes para tomar a nossa decisão. E aí, nessa hora, de fato, você poderia ter pego um 2019, foi um ano brilhante, talvez, ali para os ativos de risco, principalmente os brasileiros, né? Tudo subiu. E aí o cliente escolheu ali veículos até mais alavancados do que ele teria perfil, ou muitas vezes com características que ele não entendeu e dinâmicas de mercados diferentes. E a alavancagem, por exemplo, ela é para o bem e para o mal, né? Ela veio para o bem em 2019, quando os mercados andaram muito, esses fundos andaram muito, e quando ela veio aqui nessa hora, numa hora da pandemia, a gente viu quedas bruscas, a gente viu o fundo cair 30%, 35%, vê ali quedas de 12 meses em cada de 50%, então, de fato, assusta. Mas, de novo, não vi e falando sobre essas rentabilidades, né? Esses gestores saindo do limite de risco deles, muito pelo contrário, eles respeitaram muito bem. Então, a reflexão, às vezes, do cliente, ela tem que ser se você tinha as informações necessárias quando você alocou, quando você tomou a decisão de investimento nesses produtos, porque talvez a grande reflexão tenha que ter sido essa, e esse não poderia ter sido um fundo selecionado
na sua carteira porque você não tem essas características. Tá ótimo. Posso fazer uma aqui? Pode fazer uma aqui, Marco? Eu tenho aqui uma também aqui do nosso chat também, aqui pro Felipe. Claro, o pessoal que comentou bastante bastante sobre essa questão aí dos fundos. Aí o Wesley Farais, ele pergunta o seguinte: Felipe, ETFs vão matar os fundos no Brasil? Nos Estados Unidos os fundos estão perdendo, já estão perdendo, ele fala aqui. Qual que é a sua opinião? Olha, eu acho que vai ser uma boa disputa, viu? De fato, os custos são mais baixos, e se você assumir que a gente consegue criar ETFs bem balanceados, principalmente imaginando, vamos pensar na Bolsa Brasileira, né? Na comparação com o mercado lá fora. Se esses mercados, a gente tiver vários IPOs, novas empresas entrando, novos setores entrando, tecnologia, que finalmente virou um setor ali que a gente pode citar algumas empresas no Brasil, a gente não podia antes, você começa a ter um ambiente mais balanceado para criar índices mais robustos. Hoje, infelizmente, a nossa dependência, o Marco até sabe muito mais do que eu sobre esse assunto, em commodities e em estatais, o peso é muito grande, bancos é muito grande. Então, a diversificação, ela depende um pouco dessas novas empresas e tudo mais. A gente viu uma mudança agora no Ibovespa muito interessante, que é a entrada de local web. Diferente, assim, é uma empresa ali que ela tem uma outra característica na comparação ali com o que a gente tem no índice. Estou tentando trazer a resposta, acho que foi para o Wesley, né? Entraria um pouquinho nessa linha, tá? A evolução depende de mais IPOs, mais oportunidades, a gente tem ainda poucas empresas listadas, mas a gente está no caminho certo. Acho que a gente avançou muito bem para os ETFs no futuro questionarem essa geração de alfa dos gestores e até trazerem uma competição tão saudável que os preços e os custos comecem a se reduzir, né? Acho que seria, assim, ótimo para o Brasil. Tá certo. Para a gente encerrar aqui, Felipe, queria que você deixasse suas considerações finais, qual o recado aqui que você deixa para os nossos telespectadores, por favor. Bom, o recado que eu deixaria a gente falou bastante de seleção de produtos ali e de mercado ali como um todo, principalmente na parte mais internacional. Eu acho que aproveitar, de fato, as oportunidades novas que o mercado brasileiro está trazendo, tá? Primeiro, essa questão da diversificação internacional. A gente não tinha essa possibilidade no passado. Hoje em dia, a gente citou os ETFs aqui, que agora já estão disponíveis na Bolsa para público geral, os BDRs estão disponíveis para os clientes poderem comprar de qualquer tipo de cliente, fundos internacionais, grandes gestoras internacionais chegaram no Brasil, e a gente começar a questionar se a gente precisa ter investimento só em Brasil quando a gente faz uma carteira por aqui, e aumentar mais e criar uma diversificação geográfica maior. Essa é a grande reflexão. E a outra, de fato, ali, entender um pouco mais, além da rentabilidade, quais são as características que eu gostaria de exigir de um gestor se eu quero que ele me represente, olhando para o mercado e tomando as decisões. Então, essas duas são as duas coisas que eu gostaria de deixar como considerações finais. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pela sua participação, por ter compartilhado seu conhecimento aqui conosco. Fica aqui o convite para voltar mais vezes. Até uma próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Marco. Até mais. Obrigado, bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, 11h31.